boa noite, minha Paraíba, ao vivo, começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã. O nosso convidado de hoje já foi ministro de Estado, é deputado federal, passou os últimos meses aí rodando o Brasil inteiro, tentando conciliar múltiplos e diversos interesses para conceber aí e relatar o projeto da reforma tributária que foi aprovado na Câmara dos Deputados. É claro que eu estou falando do deputado federal paraibano Aguinaldo Ribeiro, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre essa jornada toda para a aprovação da reforma tributária e principalmente quais são os resultados dessa jornada para o nosso Brasil. E agora, talvez com um tempinho a mais, também possa esclarecer algumas dúvidas da política aqui na Paraíba, com o Partido Progressista, ele que é presidente da direção estadual da legenda aqui na Paraíba. Você está acompanhando tudo a partir de agora. Frente a Frente está no ar. Deputado Aguinaldo Ribeiro, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui, ao vivo, e presencialmente, fisicamente falando, aqui no Frente a Frente. Boa noite, obrigado. Boa noite, Luiz, boa noite. É uma alegria grande estar aqui com você, né, nesse Frente a Frente. Fazia tempo já que a gente estava planejando, né? Estamos aqui juntos. Mas justificado a ausência em função desse roteiro todo. Isso. A agenda foi realmente pesada, Foi. deputado? Foi uma agenda de anos, né? Nós começamos a trabalhar na reforma em 2019. Ainda Mas com altos e baixos de interesse, né? De que ela corresse mais ou corresse menos. Tivemos pandemia, né, pelo meio. Tivemos, naquele momento, o orçamento de guerra que a Câmara aprovou para poder salvar, né, inclusive segmentos importantes do nosso país, né? O setor de turismo, que sofreu muito, hotel, bar, os artistas, né, todos. Então nós votamos várias demandas, mas sobretudo na área de saúde, né, que a gente trabalhou bastante, e aquilo, logicamente, que também nos ceifou a possibilidade de estar conversando, né, nos estados. Então ali a gente parou, foi justamente quando havia sido criada a comissão mista para debater a PEC 110 e a PEC 45. Eu fui escolhido relator pela Câmara e o presidente do Senado foi o senador Roberto Rocha, que era o presidente dessa comissão. Então, nós trabalhamos e, ao ler o nosso relatório, né, já na conclusão dos trabalhos, ainda na pandemia, nós não conseguimos avançar, né? O senador Roberto Rocha depois trabalhou como relator na CCJ do Senado, na PEC 110, também não conseguiu votar, vieram novas eleições e aí nós retomamos esse debate com a reeleição do presidente Arthur, que me convidou para terminar esse trabalho. Coincidiu que virou agenda prioritária também do governo federal, né, mas era uma agenda do Parlamento brasileiro, tanto que a PEC é oriunda da Câmara dos Deputados. Mas foi uma junção daquilo que estava sendo discutido nas duas casas, né? A PEC 110 e a PEC 45. Então isso possibilitou que nós tivéssemos assim, um debate muito maduro. Andei muito, né? Andei o país todo, visitamos vários estados. Em vários setores, né? Porque me parece que vários interesses setores. múltiplos e variados. É um desafio, tanto que essa reforma, Luiz, para que os paraibanos já possam ter noção, nós tivemos a última grande reforma na ditadura, né? No pós-ditadura, ali durante a ditadura militar, em meados de 66, 67, foi quando se teve uma reforma realmente do sistema tributário. De lá para cá a gente teve ajustes pontuais, mas não a reforma dessa magnitude que nós conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados. E aí, lógico, primeiro que você está mudando o sistema, né? Então, tudo aquilo que é novo, apesar de que o que nós estamos fazendo não tem nada de novo, né? O mundo todo já faz. O IVA é adotado em 174 países dos 195 países que integram a ONU, por exemplo, né? A Organização das Nações Unidas. Então, assim, o Brasil está muito atrasado em relação ao sistema tributário. Nosso sistema
é muito complexo, é caótico, você cobra um imposto por dentro, você não tem clareza do que está pagando de imposto, sobretudo no consumo, e ele é cumulativo, então você vai pagando imposto embutido, imposto sobre imposto, né, que traz esse custo que a gente chama de custo Brasil, né? E isso só poderia ser enfrentado dessa forma. É você trazer, de fato, um novo sistema tributário, não cumulativo, com transparência, cobrando o imposto por fora. E aí, de fato, foram muitos interesses, assim, tanto setoriais quanto federativos também, né? Foi uma construção... E aí eu lhe pergunto, do ponto de vista, eu quero saber um pouco dos detalhes, enfim, desse próprio conteúdo, que ainda gera expectativa, né? Claro. Do Senado. Mas do ponto de vista pessoal, Aguinaldo Ribeiro tem um custo Brasil e tem um custo político de conduzir um projeto e relatar um projeto de interesse do Brasil inteiro, que lhe demandava presença física, inclusive, ao longo desse tempo todo, em vários outros estados. E aí, essa agenda tirava você e tirou você da Paraíba, assim, você correu esse risco e corre esse risco e mediu esse risco, você vai me dizer, não, mas eu sempre deixei um espaçozinho ali para atender meus prefeitos, meus municípios, ou o que eu faço pelo Brasil, eu faço pela Paraíba de alguma forma, mas corre esse risco de lhe tirar da Paraíba? Não, acho que não. Acho que, primeiro, foi uma oportunidade que Deus nos deu, né? Eu acho que quando é que você ia imaginar que um paraibano pudesse relatar uma matéria tão importante como a reforma tributária e aprovar, porque não é relatar. Desde Mussa Demes, poucos conhecem, né? Um deputado cearense e vários parlamentares passaram. Quem foi parlamentar, né, desde a ditadura para cá, teve a reforma tributária como tema. A reforma tributária sempre foi tema do parlamento, mas nunca se conseguiu aprovar. Então, eu acho que essa oportunidade também um pouco eu tinha noção de que primeiro eu estava fazendo não só para o meu estado, eu estava fazendo para o meu estado, para os paraibanos, mas estava fazendo para o meu país e estava fazendo para as gerações. Então eu estava pensando, eu tinha a real dimensão do que eu estava fazendo, porque eu pensei muito nisso. Eu digo, olha, eu acho que isso aqui é missão, né? Eu tomei como missão de dizer, olha, se eu quero melhorar o meu país, uma das formas de melhorar, mudando a estrutura no meu país, é mudando o sistema tributário que é caótico e que faz com que, por exemplo, uma pessoa saia daqui para ir para os Estados Unidos comprar uma camisa ou qualquer produto que tem uma diferença monetária de 1 para 5, né? Ou seja, $1 vale quase R$5, e o cara consegue ir para lá e comprar pela metade do preço, com uma diferença monetária de 1 para 5. Quer dizer, são coisas inexplicáveis. Você não tem, mesmo que você diga, não, é imposto, não é o imposto cumulativo, né? O sistema que você tem. Você tem uma infraestrutura no país que traz insegurança jurídica. Isso termina influindo também no preço, né? Termina nesse custo Brasil, nessa relação de insegurança jurídica, você termina também pagando um prêmio maior de juros, né, num país como o nosso. Você afasta investimento, né, você faz com que a economia não rode rapidamente. Então, tudo isso. Então, eu tenho essa dimensão. Eu digo, sabe, eu vou pedir muito a Deus discernimento, sabedoria. Depois que a gente entende quais são as missões, né, lá atrás as pessoas dizem, eu hoje vejo que minha missão era na Câmara, eu tinha que ter cumprido esse papel, que foi um papel importante, que se eu não tivesse na Câmara eu não cumpriria, né, um papel tão de você costurar com tantos partidos, 513 parlamentares, com 27 estados, com 5.565 prefeitos, com a União, né, e você conseguir costurar isso tudo, debater com todos. E, de certa forma, fazer pelo Brasil a Paraíba estar inserida nessa história. Para um estado como a Paraíba, com o perfil econômico da Paraíba, qual é o reflexo positivo de uma reforma tributária que foi aprovada? A Paraíba é ganhadora, né? É um dos estados que ganha, graças a Deus, assim como outros estados também do Nordeste. Nós tivemos também uma oportunidade aqui, eu não vou deixar de falar, que eu acho importante, foi a gente nessa equação de contemporizar, de fazer convergir os estados, né? Primeiro que a gente nós conseguimos criar com recursos exclusivos da União, um Fundo de Desenvolvimento Regional, que
foi um debate importante e acho que isso a gente tem que reconhecer. Não fosse também a vontade do ministro Haddad de entrar no jogo e se dispor, né, a, de fato, colocar os recursos para o fundo. Mas conciliar interesses de São Paulo e da Paraíba, por exemplo, é muito difícil, né, deputado? É muito difícil, mas o nosso sistema é tão caótico que mesmo São Paulo, eu tive com o governador Tarcísio, nós tivemos na semana anterior, eu passei 4 horas, o governador Tarcísio foi a Brasília, inclusive fiz um registro da postura dele ter ido a Brasília. Ele, inclusive, confrontou os bolsonaristas ali numa reunião do PL. Ele passou 4 horas comigo, meu pessoal, a equipe técnica dele e a minha equipe, nós discutimos. E pela primeira vez, o que é que eu vi? Eu vi o espírito público de todos entendendo isso que eu também já tinha compreendido. É que tem coisas que você não tem mais como adiar, né? Uma reforma como a tributária para o país era inadiável, porque a gente não dá para ficar num jogo global, como nós enfrentamos todo dia, né? Por exemplo, recebendo produtos do mundo todo, com um sistema tributário como esse. Isso penaliza o empresário, penaliza o emprego, né? Penaliza todos nós. Então, eu acho que esse sentimento houve de parte a parte. Lógico que cada um tem que defender o seu estado, isso é legítimo, né? No caso do Fundo de Desenvolvimento, os estados nordestinos ficaram tanto quanto frustrados com o acréscimo aí dos estados do Sul e Sudeste em relação a também receberem recursos do fundo. Não, mas em todas as propostas isso já havia. A gente colocou um fundo nacional, né? Na verdade, é um fundo de caráter nacional, mas com critérios visando o desenvolvimento regional. Logicamente que esses critérios a gente levou em consideração mais Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é o que caracteriza a maior diferença de industrialização no nosso país. Nós temos a concentração da industrialização no Sul-Sudeste. Existe essa compreensão também, que eles queriam era ter uma participação, mas é lógico que a maior parte dos recursos vão para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O que não houve foi o consenso nos critérios que a gente estava discutindo e estávamos muito próximos de ter. Só que aí tem aí a dinâmica da votação fez com que, olha, não dá mais tempo de construir colocar na Constituição isso, eu remeti para a lei complementar. Vamos ver se no Senado, que é a Casa da Federação, e a gente consegue construir esse consenso de texto no Senado. Se conseguir, lógico, eu vou acompanhar. Você acompanha lá no Senado? Vou acompanhar. Já estive com o senador Eduardo Braga, que é relator da matéria no Senado, com o próprio presidente Pacheco, eu tive 2 vezes na semana passada, me colocando à disposição para, inclusive, esclarecer todo o texto, já que fomos nós que fizemos essa construção junto com o presidente Arthur e todos os líderes na Câmara, né, com a participação de todos os parlamentares. Eu acho que é importante que a gente acompanhe para que esse texto, naquilo que possa ser eventualmente modificado, também já possa estar arredondado, né, alinhado com a Câmara, para quando voltar para a Câmara, esse texto possa ser votado rapidamente. Da aprovação na Câmara para essa tramitação no Senado, muitas falas, né, sobre o projeto, alguns estudos apontando, olha, vai ter aumento ali, vai ter aumento nos serviços, vai ter aumento, e a grande dúvida em relação aos percentuais das alíquotas aí, únicas. Qual a sua perspectiva, assim? O que você falava com muita segurança antes da aprovação na Câmara, não vai ter aumento, né, de carga tributária para o geral, para o povo brasileiro no geral. E qual é a sua perspectiva, então, em relação a... A minha é a mesma, né? Nós temos muita clareza da questão das alíquotas. Eu nunca falei sobre a alíquota, Luiz, porque o cálculo da alíquota, ele tem que representar exatamente o que nós temos de carga tributária hoje. Inclusive, nós colocamos algumas travas no texto constitucional, para que não haja aumento de carga tributária. Agora, evidentemente que eu também tenho que respeitar a autonomia, né, dos entes federados, dos estados, municípios e União. Qual é a grande diferença disso? É que o IVA, né, o IBS, que é o que a gente propôs, ele vai ter um controle social muito grande, porque ele é cobrado por fora. E as pessoas vão estar acompanhando isso diariamente. Você quer ver um exemplo? Foi agora em Portugal. Né? Em Portugal, para conter a inflação, eles reduziram o IVA de alguns produtos. Né? E nessa redução,
que era para exatamente se baixar o preço dos produtos por conta da inflação, alguns empresários não repassaram isso para os preços. O que é que aconteceu? O povo foi para a rua e foi cobrar dos empresários que, ó, se baixou, por que você não está passando o preço? Porque está transparente. Um debate semelhante ao que aconteceu com a gasolina, com o combustível. Exatamente, vocês vão ter clareza exatamente do que se paga, né? Então, uma coisa extremamente positiva é que você vai ter aumento da base, porque com simplificação você também incentiva a formalização e você termina aumentando a base de arrecadação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ser um ganho para todos, né? E isso também ajuda você a controlar a própria alíquota, né? Que quando aumenta a base, é a máxima do arrecadar menos sobre mais, né? Você ter uma alíquota menor, mas você arrecadando de uma base maior. Então, isso também é positivo. Mas dizer que se vai aumentar carga tributária... Eu vi ontem, no fim de semana, um artigo, acho que num jornal de caráter nacional, onde o articulista fez uma análise dizendo o seguinte: olha, esse negócio, se for trazer a alíquota, porque estava falando, vai ser a maior do mundo. Então, se for, é porque já é, né? Porque se você for somar o que se paga hoje, você já paga mais de 33, 34% de imposto do consumo no Brasil, né? Então, assim... Existe muita ilação, muita desinformação. Aliás, nós estamos vivendo a era da desinformação, mas e se gerar terrorismo com algo que é extremamente experimentado no mundo, né, que se provou seguro, que se provou simples, do ponto de vista, inclusive, da fiscalização para as pessoas. Nós fizemos um tento que aí, com muita tranquilidade... E aí foi uma decisão minha, como relator. Lógico que eu consultei o impacto disso, mas foi a de criar a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Então, isso nós vamos deixar para a história, né? Zerando. Nós criamos, tornando a alíquota zero da Cesta Básica. Ou seja, hoje a Cesta Básica, ela tem... Todo mundo fala, a Cesta Básica é isenta. Não é. A Cesta Básica não tem... nenhum estado brasileiro que tenha 100% de cesta básica isento, né? Todos eles são isentos do PIS e COFINS, mas no ICM sempre você tem vários produtos que tem algum tipo de alíquota. É que a gente tem tantas alíquotas. E teve estudo para dizer que a cesta básica aumentaria com a reforma, né? Não, e teve um debate que quiseram politizar, né? Você lembra, na semana da votação, por dizer que ia ter aumento de cesta básica. E aí eu meio que surpreendi a todos exatamente com a decisão, que aí foi uma decisão pessoal do relator. E aí não contei para ninguém, anunciei no plenário, na minha leitura, digo, olha, para acabar inclusive com essa falácia que a reforma vai aumentar preço de produto, e a gente está fazendo uma reforma também para ter progressividade, ou seja, beneficiar quem mais precisa, né, a classe média e a classe baixa do nosso país e do nosso estado. Aí nós criamos a Cesta Básica Nacional de Alimentos, onde nós vamos ter uma cesta básica, né? Porque hoje a cesta básica do PIS/COFINS, só para você ter uma ideia, tem 1.380 itens. Quer dizer, você tem de tudo na cesta básica. Quem já fez uma feira, Luiz, quem já fez uma feira de 1.380 itens, né? Então é uma coisa que foi crescendo ao longo do tempo e se jogando nessa cesta. Mas foi um tento que eu acho que nós fizemos, acabamos com essa falácia. Tem quanto para além das iniciativas de construção de conciliação, de setores, de interesses de estados, tem quanto da articulação do governo Lula para que ele tivesse passado daquela forma? O senhor debitaria quanto ali para eles? Eu acho que teve aqui, nós tivemos, eu acho que teve a participação firme do presidente Arthur Lira, e inclusive ter tomado uma atitude que era a minha única preocupação, que era de não adiar, que eu tinha essa preocupação de não adiar a votação para o segundo semestre. E eu fico tranquilo de dizer aqui, porque eu disse, inclusive, várias vezes, eu digo, olha, se em vários eventos, eu digo, olha, não acredito que se adiar, acho que não vota mais. Era o meu sentimento, porque havia várias pessoas também
trabalhando para não se ter reforma, porque também tem muitos grupos de interesse que ganham dinheiro nesse caos tributário, né? Então, eu sei com quem eu estava lutando, as forças que sempre estiveram presentes em momentos como esse, né? Que preferem ter um país pior à custa da miséria dos outros, né? E à custa enfim, de um país que não saia dessa condição de desigualdade que a gente tem, né? Porque esses grupos ganham dinheiro com isso. Então, foi uma decisão muito importante do presidente Arthur de não adiar e de participar comigo também diretamente, inclusive, nas negociações. Reunião dos governadores, a última foi na casa do presidente Arthur, na residência oficial, onde eu estive lá com todos os governadores. A gente dali foi afinando, né? Depois eu estive na CNM, depois na FNP, nós fomos conversando com todos. E, lógico, a decisão do ministro Haddad, eu acho que teve de muito importante, foi a primeira decisão de governo de priorizar, de fato, uma reforma como essa, né? Porque o governo podia atrapalhar, inclusive, mesmo a reforma sendo a reforma do parlamento, né? Mas quando o governo central não quer, e eu vou lhe contar aqui histórias que eu vi de relatores da reforma tributária. Eu conversei com vários. Conversei com Germano Rigoto, com Sandro Mabel. Onde é que sempre tem uma pedra? Por exemplo, Germano Rigoto viveu um momento em que ele chegou aprovado na comissão o texto, e quando levou para o plenário, o próprio governo dele desistiu da reforma. Então chamou, nós não vamos mais votar. O que eu acho é que as coisas foram acontecendo, acho que eu que creio em Deus, acho que Deus foi nos permitindo, né, passar todo esse tempo, fazer o debate, que foi muito grande o debate que nós fizemos com a sociedade toda, né, com muita notícia, né, desencontrada, porque muita especulação, gente batendo muito na reforma, mas a gente tinha convicção que estava fazendo certo. E aí eu acho que também a decisão do ministro Haddad de criar uma Secretaria de Reforma Tributária, né? Espécie extraordinária de reforma tributária, ou seja, demonstrou quem queria de fato votar a reforma. E eu acho que outra decisão acertada do governo foi não ter mandado uma proposta para o parlamento, e sim respeitar a discussão que o parlamento fez, tanto Câmara quanto Senado, durante 4 anos. Para não ser só uma casa, né, carimbando ali uma coisa. Então, acho que esses pontos foram fundamentais para que a gente criasse essa sinergia. E aí, eu acho que o que é que o ministro Haddad fez com o API, com todo mundo que participou, ele esteve sempre presente ali conosco, né? Mas, assim, na linha de frente, foi o próprio parlamento que construiu com as lideranças, né? Você não viu tanto que no final quiseram politizar, e eu fiz uma fala, não sei se você lembra, minha fala foi exatamente essa. No primeiro dia eu falei do lado da direita, da esquerda, no outro dia eu falei do lado da direita. Eu digo, olha, não tentem politizar uma coisa que não merece ser politizada, né? Essa reforma não é reforma de direita, não é reforma de esquerda, não é reforma de centro, essa é uma reforma do nosso país. Qual foi o papel de Bolsonaro nisso, na sua visão? Que leitura você faz? Eu acho que o Bolsonaro, na verdade, perdeu a oportunidade de ter participado de um debate trazendo qualidade para esse debate, né? Eu acho que a opção que ele fez ali, porque eu cheguei a conversar, inclusive, com ele como presidente, né, sobre a reforma. Essa reforma começou a ser discutida no governo dele. Eu passei 4 anos discutindo com o Paulo Guedes essa reforma. Eu era o relator com os líderes do governo, né? Nós construímos também esse debate com a União naquele tempo. Então, a única coisa que eu acho é que não se deve politizar o que não pode ser politizado. Nós não estamos fazendo uma reforma nem para o governo Lula, nem para o governo Bolsonaro, estamos fazendo uma reforma para o país. Ele está pensando nas gerações, pensando na minha filha, nas minhas netas, nas suas filhas, nos seus netos. Nós estamos pensando num país melhor. Então, a gente não pode ser mesquinho, ainda que se tenha um interesse político, né, de você atropelar um processo complexo, porque é de fato complexo, né? E tanto é assim que a gente teve tivemos 20 votos no partido do ex-presidente Bolsonaro, nós tivemos lá 20 votos de outra coisa.
É um contrassenso, porque como é que como é que alguém liberal vai votar contra uma reforma tributária, né, que visa modernizar o Estado brasileiro? Quer dizer, é um contrassenso. Você defendeu aí, você destacou a importância do presidente Arthur Lira nesse processo. Eu quero lhe perguntar sobre o tamanho de Arthur Lira, o tamanho do PT, inclusive, e do Centrão hoje no Brasil, e sobre a perspectiva da aproximação do progressista com o governo, uma defesa muito clara do ponto de vista já da indicação de nomes, e de que se você sai da relatoria da reforma tributária para algum ministério do governo Lula, segura aí, eu quero lhe convidar, antes de você possa dar detalhes da resposta ou responder, deputado, lhe convidar junto com o nosso telespectador para conhecer agora rapidamente mais um empreendimento de alto padrão, de luxo, da Setai, que é a marca ali do Grupo GP, que cuida dos empreendimentos de alto padrão aqui de construção na Paraíba e em João Pessoa especialmente. Eles entregaram hoje, o projeto estava com previsão para dezembro de 2023, anteciparam a entrega e apresentaram hoje o Setai Yacht, que é um projeto inovador, ousado, arrojado, bonito ali na orla do Cabo Branco, enfim, fazendo que João Pessoa se mantenha, né, no topo da lista das capitais brasileiras, um dos melhores empreendimentos aí. Nossa equipe esteve lá e acompanhou o lançamento aí, a entrega do Setai Yacht aqui no Cabo Branco. Visto por quem passa pela orla da capital, a visão é que tem aqui nesse local um grande navio, ou um grande iate, ou até mesmo um cruzeiro, navegando com destino ao mar de Cabo Branco. Uma visão maravilhosa, tanto para quem está lá embaixo, como para quem está aqui em cima. Uma sensação bem diferente. Realmente parece que a gente está num grande iate. E quando a gente chega aqui na cobertura, o local é muito luxuoso. Aqui é onde o pessoal tem piscinas e uma área ampla, onde as pessoas também podem até realizar festas. Muita gente esteve no Setai Yacht para conhecer o hotel, com uma arquitetura que se destaca na orla da capital. Quem chega aqui já percebe o diferencial logo na entrada. A construção é toda em fino acabamento, com muitas vidraças, madeira e estrutura de metal. Tudo aqui lembra um grande iate de luxo. Tudo o que foi feito aqui parece muito nos mínimos detalhes com os grandes iates. Até onde eu vou subir aqui para você ver, até a escada, as escadas aqui são feitas numa forma espiral, como as dos iates, grandes navios. Olha só, estou subindo aqui a escada do detalhe. Metal, ferro, igual aos grandes navios e iates, e você sobe de forma espiral, como realmente os grandes iates e os grandes navios. Você sobe aqui, aí já tem uma vista direto para o mar, na praia mais elegante de João Pessoa, uma das praias mais elegantes de João Pessoa, né? A Praia do Cabo Branco. O empreendimento, com 165 flats, representa um investimento de 100 milhões de reais na Praia do Cabo Branco. O nosso Setai Yacht, ele é inspirado em todas as embarcações, né, super embarcações do mundo inteiro, e a gente atracou ela na beira-mar do Cabo Branco, nosso endereço mais nobre e famoso aqui da Paraíba, né, uma das principais orlas de qualidade de vida do país. Então, um orgulho imenso a gente estar agora inaugurando, né, esse super iate que vem a receber os visitantes do mundo inteiro, né, do Brasil inteiro, que se hospedem aqui no nosso belíssimo Setai Yacht. Um empreendimento que conta uma das melhores áreas de lazer do estado, né, um imenso rooftop com piscinas, uma academia de frente ao mar maravilhosa, lounges, restaurantes. Então, um empreendimento de altíssimo padrão que virá receber a primeira marca internacional de alto padrão na Paraíba de hotelaria, né? Que será o futuro Radisson Blu da Paraíba, né? Um hotel de padrão global que chega, e o primeiro do Nordeste, né? Então, nosso empreendimento foi tão belo que foi selecionado para receber essa hotelaria maravilhosa do mundo inteiro. Essa festa foi realizada apenas para apresentar as áreas comuns que já estão prontas. Ainda tem muita novidade para ser concluída.
A nossa expectativa é que o empreendimento seja inaugurado oficialmente no final de novembro, entre o final de novembro e início de dezembro. Hoje foram só as áreas comuns, né? Aqui nós estamos entregando a entrega de incorporação. A partir de agora tem uma série de etapas que os investidores eles serão contatados muito em breve com um cronograma do que vai ser acontecido a partir de agora, do que vai acontecer a partir de agora. Então quem vier alugar um flat desse aqui vai encontrar, além de uma beleza de frente ao mar, muita sofisticação. Muita sofisticação, serviço de qualidade e uma rede hoteleira com presença global que vai trazer muito valor agregado ao empreendimento e visibilidade ao mercado. Isso vai garantir rentabilidade para o negócio. É uma parceria que a gente tem a honra de trabalhar com o grupo GP, que é um grupo que mostra o seu potencial, que mostra a sua pujança através dos seus sócios, Germano e André, que tem uma visão bem além do alcance, na qual eles conseguem enxergar um potencial gigante aqui do mercado imobiliário na Paraíba. E o Sistema Arapuã também trabalha nessa vanguarda, trazendo uma comunicação de forma que ele consiga trazer a comunicação de todos os seus produtos para o telespectador do sistema, assim como os ouvintes também das rádios. Então, a gente fica muito feliz em estar fazendo esse elo de ligação entre o Sistema Arapuã e o Grupo GP, e eu só tenho a agradecer a todo esse grupo no qual nos prestigia bastante. Tá aí, olha, vocês entenderam, né? O projeto arrojado é para você imaginar que você está hospedado ali, que você está ali num iate, navegando nas águas ali do Cabo Branco. Eu fico feliz, inclusive, de João Pessoa estar despontando, né, como bola da vez de grandes empreendimentos luxuosos e de alto padrão, como esse aí, o Setai Iate. Parabéns para o Grupo GP. João Pessoa, de fato, aí na vanguarda dessas construções, e o progressista está governando e gerindo essa cidade, né, deputado? Com o prefeito de São Lucera, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu quero saber se você sai da relatoria direto para o Ministério do governo Lula, é isso? Minha missão no parlamento é a reforma tributária, né? Eu acho que nós vamos acompanhar no Senado. O Senado deve aprimorar o texto. E aquilo que eu falei, eventualmente, naquilo que for modificado, acho que o texto volta para casa e eu vou estar no parlamento, né, para concluir a missão de ter promulgado esse ano, se Deus quiser, a reforma tributária que o Brasil precisa, que o Brasil merece, que nós todos, como brasileiros e paraibanos, precisamos ter. Você mencionou 2022, onde houve uma discussão que o seu nome tivesse entrado ali como candidato ao Senado da República, acabou a história não se desenhando dessa forma. Você ainda nutre esse sentimento, esse desejo de ir para o Senado Federal? Não, era um caminho naquele momento, era um caminho natural, né, que aí eu sou muito tranquilo, sabe, Luiz? Na política, cada um toma decisões de um jeito. Primeiro que eu me guio muito com Deus. Então, na decisão que eu vou tomar, aquilo que Deus me der paz é a decisão que eu tomarei. Então, naquele momento, todo mundo achava que eu tinha obsessão. Não tenho obsessão por nada, até porque, diferentemente do que deve ser na prática, a política é um exercício também de vocação para você servir, não para você ser servido, né? Alguns se servem da política, outros preferem servir. Eu acho que a gente está nessa missão para servir. Então, eu achei que naquele momento, nas circunstâncias que foram dadas, alguns podiam achar isso, e eu achei melhor e não sentir paz e ir para um projeto daquela forma que estava se desenhando. Eu digo, não vou, porque a Bíblia diz assim, você tem que ter paz, né? E a Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Então, eu não estava em paz. Então, naquele momento. Tranquilo. E hoje eu entendo, né? Você tem um propósito. Tantas pessoas que diziam assim, vota há uma semana de votar a reforma, 15 dias da reforma, acho que fizesse uma pesquisa fora da Câmara, ninguém acreditava que se votasse uma reforma tributária no Brasil, né? Existia um ceticismo, e eu sempre disse isso, o maior desafio da reforma é o ceticismo que existe, ou seja, as pessoas não acreditam que se vota uma reforma do sistema tributário brasileiro. E a gente votou uma reforma
nos moldes de um IVA moderno, né? Pouquíssimas alíquotas, né? Com poucas exceções, que é isso que se prega para que você tenha, de fato, a possibilidade de ter uma alíquota também que seja justa e que no futuro, você aumentando essa base, você possa reduzir a alíquota, que é o que nós queremos no sistema tributário. Nós queremos que o cidadão saiba quanto ele está pagando, porque vai ser isso. Se ele está comprando uma garrafa de água mineral por, sei lá, R$10 e a alíquota for 10%, então ele vai pagar mais R$1, que é o preço do imposto. Ele vai saber quanto está pagando por fora, né? Segundo é ter clareza, é ter segurança jurídica daquilo que ele está fazendo. Que é o quê? Você não tem interpretação como a gente tem hoje na lei, que o empresário chega, né, e o fiscal às vezes vai para o estabelecimento e como é uma legislação muito complexa, até o próprio fiscal tem que ter o entendimento para decidir aquilo, por exemplo, que dá crédito ou que não dá crédito hoje no sistema de classificação que a gente tem. Então a gente está unindo uma base importante que é serviço e bem, né, que o mundo todo já fez, só o Brasil divide isso, né? PP no governo, deputado? Essa discussão eu não tenho, assim, não, acho que é uma discussão do partido, né? Acho que a bancada... Você defende o PP que votou no Bolsonaro? Eu acho que o partido tem que fazer uma avaliação disso, né? Eu como me dediquei e tenho me dedicado à reforma, fiquei muito centrado até pela agenda mesmo, no meu dia a dia. Mas também muito próximo com o Planalto. Mas eu tenho uma boa relação com o ministro Haddad, tenho uma excelente relação com o ministro Haddad, tenho uma excelente relação com o ministro Padilha, foi colega meu de ministério, então evidentemente que a gente tem bom trânsito. Existem vários parlamentares do partido que já votaram com o presidente Lula e que votam, hoje estão votando, né, com as matérias de interesse do país. O nosso partido sempre teve essa característica de votar nas questões de interesse do país e nós votamos. Então, eu acho que é uma avaliação aí, tem uma parte do partido que tem um entendimento diferente. Então, acho que o partido precisa fazer uma avaliação interna para decidir qual o melhor caminho. Você, particularmente? O vice Aguinaldo Ribeiro. Eu estou na posição que eu lidero a maioria, né? Hoje eu sou líder da maioria na Câmara, né? Então eu sou o líder que ouve os líderes, né? De todos os espectros, porque a gente tem, na maioria ali, eu tenho partidos que não estão dentro da base do governo, né? Tem partidos que integram a maioria, mas que não estão. Eu acho que é se fazer uma avaliação, porque eu gosto de definir isso olhando para projeto, né? Eu acho que a única coisa que eu tenho muita clareza é que você tem que, para tomar essa decisão, você tem que saber qual é o caminho que você tem que seguir. E acho que essa avaliação o partido precisa fazer para tomar essa decisão. Agora, que já existem conversas, existem, porque parte de alguns partidos, não é só o nosso, tem esse entendimento. Mas essa posição eu também quero fazer ouvindo os meus colegas de partido, né? Lógico, acho que o presidente Arthur preside a casa, então a gente sabe que qualquer decisão tem também uma repercussão no comando da casa, quer dizer, no comando do nosso presidente Arthur. Nós temos também um presidente do partido que foi ex-ministro o senador Ciro Nogueira, foi ministro da Casa Civil do governo passado, né, do governo Bolsonaro. Tem uma ligação, tem tido uma postura mais de distanciamento disso. Então, acho que é preciso que o partido equacione isso para a gente chegar com clareza, né, de posicionamento e com tranquilidade desse posicionamento. E aqui na Paraíba, qual é a clareza do PP? Vamos lá, para as eleições de 2024, qual é o planejamento do partido para 2024? Especialmente, eu queria tratar de João Pessoa e Campina Grande, especificamente, mas em linhas gerais, qual é o planejamento do partido? Eu acho que um partido como o nosso tem que ter candidato nas cidades mais importantes do nosso estado, né? Em João Pessoa, de forma absolutamente natural, né, a eleição do nosso prefeito Cícero Lucena, é um caminho que nós já seguimos, acho que, e seguimos com o PSB aqui em João Pessoa. Acho que essa é uma aliança, para mim, é absolutamente natural que essa aliança O senhor tem alguma dúvida de que essa aliança com o governador João Azevedo
ela pode não permanecer, deputado? Você tem alguma dúvida? Ou você tem 100% ali daquela certeza de que essa aliança... Eu tenho absoluta tranquilidade. E por que os sinais, de vez por outra, uma liderança do PSB faz ali um chamamento? Hoje o deputado Gervásio falou em melhor tratamento, essa coisa toda. Por que está acontecendo esses pequenos ruídos aí do PSB? Eu acho que eu não acompanhei essas coisas, como eu disse, estava fora, mas acho que a melhor forma de você vencer todas as questões que possam, porventura, existir é no diálogo do dia a dia, né? E como eu vejo, o que eu posso te dizer, assim, que eu testemunho, é uma relação extremamente afinada do prefeito Cícero com o vice-prefeito Léo Bezerra, que representa o PSB. Aliás, eu toda vez que encontro com o Cícero, encontro com o Léo, né? Então, eu não vejo assim nenhum tipo de problema em relação a João Pessoa, não. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem muito aqui, tem muita sinergia e acho que, lógico, pode ter gente que não tem interesse nisso, né? Lógico, a gente sabe que nós unidos, né? A gente tem uma posição aqui de mostrar muito o que se está fazendo, o que estará acontecendo em João Pessoa, né? A gente tem clareza disso. O PP tem uma preferência pelo nome de Léo Bezerra na reedição da chapa, ou isso é uma decisão do PSB fazer essa indicação? Eu acho que a decisão é do PSB. Agora, eu pessoalmente tenho muita simpatia por Léo. Léo tem muita... eu acho que ele tem tido uma empatia com todos nós. Eu tenho muita simpatia por ele. Eu, pessoalmente, lógico que é uma decisão do partido, né? Mas, assim, eu gosto muito de Léo. Acho que ele tem feito um papel importante, né, nessa interlocução, até com o próprio governador João Azevedo, com todo o staff de governo, né? Não vejo... Eu acho que está indo. Agora, deputado, algumas lideranças do PSB reclamam que falta um pouco mais de espaço para além da vice-prefeitura, que foi eleito, uma chapa. Isso é natural. Na secretaria. Você acha que Cícero deveria já discutir uma abertura de cargos para o PSB? Eu acho que a visão em política você sempre vai querer mais espaço, é natural e legítimo. Nessa discussão você vai sempre ter. É o dia a dia que vai ditar isso, né? Eu acho que o dia a dia o prefeito Cícero tem uma experiência larga, né? De vida pública e na relação política. Acho que ninguém melhor do que Cícero, que tem uma... Cícero é muito dócil, né? na relação, muito mas está sendo um tempero dócil, político. Mas está sendo duro em abrir mais essa vaga de secretaria para o PSB. Eu não tenho acompanhado isso, Luiz. Essas questões pontuais eu não tenho acompanhado de forma alguma, mas acho que há uma sinergia muito grande, é o sentimento que eu tenho, né? Não chegou nada diferente dessa... Eu não vi isso, não. Pelo contrário, eu acho que existe uma sinergia muito grande. Né? Há uma cobrança, aí eu quero ir para Campina Grande, mas antes de passar em Campina Grande, vamos ali em Cabedelo, tá? Porque é pertinho, dá para a gente ir em Cabedelo. Há uma cobrança de que o apoio que Cícero recebe, que o PP vai receber do governador do PSB em João Pessoa, seja compensado com apoio à candidatura de Ricardo Barbosa do PSB lá em Cabedelo. Como presidente do partido, você acha que essa é uma lógica, enfim, aceitável? Eu acho que assim, todos os partidos têm as suas estratégias. E a gente tem que respeitar a estratégia de cada partido. O que é que eu defendi? Que no Estado, aliás, conversei isso com o governador João Azevedo, onde a gente puder estar junto, nós vamos estar juntos, construir uma unidade. E ela é necessária, até porque ela é decorrência daquilo que já construímos, né? Então, eu acho que é absolutamente natural que você tenha isso. Eventualmente, você vai ter um município ali, ou outro município, que nós não podemos, por razão local, estar juntos, né? Então, aí o PSB terá que ter um candidato, o PP vai ter que ter outro candidato, né? Isso faz parte do jogo, aí vai da política. Nós temos que saber administrar, até porque... Rita Bahia também entraram no mesmo? Até porque nós vamos estar olhando para frente também, né? Uma eleição termina e vem outra eleição. Vou chegar aí em 2026. Mas só para a gente fechar. Então vamos para Campina Grande. Bom, no caso do Cabedelo, então, não tem essa matemática, essa lógica, não será assim. Nem Santa Rita, nem Bahia. Eu acho que tudo tem que ser discutido, né? A gente vai discutir. Eu acho que a gente construiu uma unidade onde foi possível para a eleição
2022, né? E vamos agora construir num cenário de 2024, né? Nas eleições municipais, um cenário que nós possamos avançar nisso. É o desejo, eu acho que eu ouvi isso do governador, né, que é o desejo dele também, como é o meu. Eu acho que é todos nós, né, que participamos, estamos no mesmo projeto político. Então, nisso eu não tenho dúvida. E aí a gente vai ter que ter clareza entre nós, com muita tranquilidade, para ver quais são os melhores caminhos onde a gente possa ganhar. E eu, quando estou em grupo, se num município que eventualmente não se tem essa condição, e a gente vai estar disputando, no final quem ganhar o grupo vai estar junto, né, olhando para 2026. A política nos permite enxergar isso, né? Atravessar esse momento de 2024 para chegar em 2026. E Campina Grande, o que é que está havendo em Campina? Há quem, enfim, fica ali. Existe uma discussão sobre a possibilidade do deputado Romero Rodrigues ser candidato, rompendo ali com o prefeito Bruno Cunha Lima. Na sua opinião, na sua leitura política do PT, um grupo de oposição a João Azevedo deve esperar Romero, assim, deve apostar assim em Romero? Você acha que está na hora? E cadê essa hora da indicação de um nome do PP ou da base de João com apoio do Eu acho que a gente vai ter que fazer, minha opinião é que nós temos que fazer uma avaliação para ter o candidato, né? Independentemente de Romero? Eu acho que o Romero tem uma relação muito boa com o Romero, sempre tive, de respeito, inclusive. A gente conversa muito, né? Mas acho que a gente tem que respeitar a posição, como você estava dizendo antes, né, um pouco. Acho que é respeitar a posição que se está lá, mas acho que nós não podemos esperar tomar uma posição por conta de quem vai. Eu acho que cada partido tem que ser proativo naquilo que vai fazer. Então, é o que eu disse, é a estratégia de cada partido. Eu acho que, no nosso caso, nós devemos ter um candidato em Campina Grande. E acho que o nosso grupo tem que ter um candidato, né? Nós juntos, com o governador João Azevedo, acho que essa discussão nós já iniciamos e vamos construir essa candidatura, né? Acho que essa questão de ficar... Até porque em política não existe espaço vazio, né? Então, se você fica também apenas aguardando, né, o posicionamento dos outros, nós não vamos ter o nosso posicionamento. E com a estrutura hoje que se tem, política que se tem, né, não nos cabe a omissão em Campina Grande para você não oferecer à cidade, até pelo momento que ela está vivendo, né? Uma cidade que hoje, acho que se tinha uma expectativa em relação ao prefeito, que o prefeito não conseguiu falar para a cidade a que veio, né? O prefeito de Campina continua uma expectativa, talvez hoje já frustrada, né? De gestão. De gestão, né? Se colocou como alguém que iria fazer uma gestão que não conseguiu dar continuidade. Eu fico à vontade porque eu participei da outra gestão, ajudei a gestão de Romero, né? O Aloysio Campos, por exemplo, foi a obra de maior visibilidade do prefeito Romero. Foi recurso que nós colocamos quando eu era ministro. Fui lá assinar a ordem. Se não fosse eu ministro, não desistia Aloysio Campos, né? Vamos falar aqui a verdade como ela é, né? Eu não estou dizendo isso para mim, apenas para historiar os fatos. Como outras obras, a Alça Leste que a gente fez lá, colocou recurso também para Romero, e nessa época eu não era aliado de Romero, foi antes, né? Eu estava fazendo o gesto com a cidade, com Campina Grande. Você não espera nem de Romero nem de Bruno esse reconhecimento pelo Aloysio Campos, não. Eles são justos ou injustos com você em relação a isso? Eu não espero nada de ninguém, sabe? Eu aprendi na vida, eu tenho eu acho que a gente, quando exerce o cristianismo, a gente começa a Bíblia não nos manda ter expectativa do homem. Eu tenho assim, eu tenho a sensação do dever cumprido que eu tive com a minha cidade, pronto, com o meu estado, que foi o que eu fiz com o Ricardo Coutinho também, quando era governador. A gente colocou recurso para esse viaduto do Gás. Ele sequer para a inauguração ele me chamou, né? Eu fui, inclusive, resolver a delegação da obra no DENIT, que era uma obra numa BR. E quem foi resolver lá, na época, com o general Frasch, que era o presidente do DENIT, fui eu. Como ministro de Estado, coloquei o recurso e fui resolver a delegação da obra. Não teve...
Fiz esse conjunto aqui de Mamanguape, 619 casas. Eu coloquei lá também, ele foi chamado para inauguração. Isso é a canção Cidadão, né? Isso é a música Cidadão. Eu acho que é assim, eu digo, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, sabe por quê? Eu não iria, assim, me perdoar, em tendo a oportunidade de fazer, não ter feito pelo meu Estado. Agora, deputado, fazendo essa sua leitura da gestão de Bruno Cunha Lima, se a lógica é gestão aquém, né, na sua avaliação, a lógica seria uma gestão aquém, que a oposição teria bom espaço para isso. Todas as vezes que vocês falam, não, temos que lançar o nome, esse nome não aparece. Objetivamente, que nome é esse? Que vocês têm e devem lançar e que você defende particularmente? É a senadora Daniela? É outro nome? Enfim. Não vou aqui antecipar, até porque sem conversar não teria nome. Se tem, eventualmente você está citando aí Daniela, não tenho dúvida nenhuma que ela seria uma grande candidata em Campina Grande, pelo trabalho que ela faz em Brasília, se consolidou hoje como uma liderança importante, inclusive no cenário nacional, na Comissão Mista de Orçamento que ela preside, na liderança da mulher, na relação que tem hoje no Parlamento Brasileiro, no Senado Federal. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela, hoje o que representa a visão que ela tem, ela seria uma excelente opção para a nossa cidade. Não tem dúvida nenhuma disso. E seria uma grande prefeita. Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, essa é uma construção que você faz. Primeiro, é uma decisão pessoal. A primeira decisão de uma candidatura de cada um, né? Então, tem que se ouvir, logicamente, ela, se ela tiver essa decisão, que não é uma decisão fácil também, porque ela estaria, inclusive, vencendo, ela estaria abrindo mão, né, de parte do seu mandato de Senado, que ela recebeu de delegação também da Paraíba e de Campina Grande, né? Então, é uma decisão que tem que se pensar. Agora, eu acho que temos, sim, plenas condições de fazer um debate de alto nível, né, em Campina Grande, se mostrando exatamente aquilo que foi, vamos dizer, o engodo, né, que houve na cidade de Campina Grande, né, que foi, e que nós, assim, faço a minha meia-culpa também, que a gente ajudou, né, a eleger Bruno, que foi uma decisão ali também do grupo, de todos nós, de Romero e tal. Ninguém pensava que fosse se ter um posicionamento assim, muito de egocentrismo, né? Eu acho, sei lá, uma coisa mais ou menos isso, onde se isolou todo mundo, inclusive nós, né, no início, na posição. Quando para escolher esse nome? Eu acho que tem que começar a se discutir agora, para no próximo mês isso já está, pelo menos internamente, já definido. Sair de 2023 com esse nome definido. Sair de 2023 com esse nome. Até porque você, como ainda não teve um nome exposto, né? Você, você tem que ter tempo, né, para se construir esse nome, quer dizer, se fazer a necessária exposição na própria cidade. E fazer a polarização. E ocupar os espaços necessários em contraponto, inclusive, com a não gestão, né, do prefeito de Campina, né? Bom, lá não é gestão, lá nós temos uma não gestão, né? Como você falou, 2024 enfim, é um passo, né? É um passo a ser dado, porque se olha também 2026. E aí, em 2026, com várias variáveis, basicamente você teria dois cenários aí. Um é com o governador João Azevedo se mantendo no cargo e escolhendo dentro do grupo um nome que ele possa, como governador, defender como candidato ao governo. E a outra é ele deixando o cargo para disputar o Senado ou outro cargo, deputado federal, enfim, assumindo, então, oficialmente, o vice-governador Lucas Ribeiro, que passou, inclusive, esses dias na interinidade do mandato. No caso do PP virando governo do estado da Paraíba, a pergunta que se faz, o debate que se faz o partido teria legitimidade para discutir duas vagas na chapa de 2026? Ou seja, a reeleição de Lucas e uma vaga de senador ou não? Não, acho que não. Acho que
Minha opinião é que... Vocês são acusados disso, né? Quando vocês dizem, olha, o PP vai querer 2 vagas. Não, isso aí são as mesmas vozes de sempre. Eu vou dizer uma coisa, eu não escuto essas vozes. Eu não perco meu tempo com isso. Aliás, na reforma tributária eu aprendi muito, porque teve muitas vozes do passado também que queriam assombrar a não aprovação da reforma. E aí eu disse publicamente, inclusive, eu digo, ó, não vou ouvir essa turma aí, até porque no passado essa turma foi quem aumentou o imposto no Brasil. Então não vou nem... Então é o mesmo povo, eu acho que não cabe, eu acho que o partido tem que ter uma vaga, né? E aí caberá no momento certo a gente definir qual é a melhor estratégia. Acho que a decisão do governador é a decisão dele, né, do governador João Azevedo, em ir para uma candidatura de Senado Federal ou de permanecer, né? Você defende alguma? Você defende alguma? Não, eu não tenho, de minha parte, eu não tenho problema nenhum com nenhuma das 2 decisões, até porque eu já disse a ele e não existe acordo para que ele saia do governo. O governador não fez esse compromisso com a gente e nem a gente com ele. Então, de nossa parte, eu não ia cobrar nunca que o governador saia, porque não. Acho que ele tem que estar confortável politicamente, né, para que ele possa tomar a melhor posição política para ele, né? É lógico que se você me perguntar o que é o natural, o natural é que você tendo um governo bem sucedido, você siga, né, numa candidatura de Senado, que é o caminho natural de todos os... Tanto é que hoje, por exemplo, o Estadão fez uma matéria, acho que foi hoje ou ontem, né, dizendo o dever do Senado e fala sobre a tributária, né? Mas fala exatamente sobre o quê? Ser uma casa de governadores, né? Que passaram por governo. Uma responsabilidade maior. E com essa visão de Estado brasileiro. Então, eu acho que é isso, é o caminho natural. Mas é uma decisão também que cabe ao governador. De nossa parte, eu acho que a gente tem que estar pronto para o projeto de todos nós juntos. Aí é isso que eu disse no passado. Eu tinha dito, governador, lá atrás, quando estava se discutindo, Senado, não é... Então, os caras ficavam especulando, e eu tinha dito ao governador, eu digo, olha, eu sou candidato a senador aqui, e se não for, vou continuar aqui. Então, isso aí numa entrevista, depois você pergunta ao próprio governador João Azevedo. E mantive nossa posição, entendeu? Que foi uma fala diferente da do senador Efraim Moraes, que disse, eu sou candidato ao Senado aqui, em qualquer lugar. Né? Então, é a minha visão, meu projeto é o projeto para o Estado, pensando no Estado, não é carreirismo. Então, 2026 cabe João Azevedo, PSB, progressistas e republicanos numa chapa de 2026? Acho que cabe e tem vaga para mais um partido que você queira também oportunizar nessa chapa. Na vice, inclusive, né? No formato que for definido. Agora, deixa eu embaralhar. Quando você diz assim, diz claramente aqui no Frente a Frente, não tem 2 vagas para o PP, não é cabível, não é viável, a gente quer construir todo mundo. Está incluindo a senadora Daniela Ribeiro, que não é do PP, ou não? Porque alguém pode dizer assim, ele falou que não cabe 2 chapas do PP, mas a senadora Daniela Ribeiro, ela é PSD, ela caberia num grupo... Então, vamos ser mais explícitos. Então, eu acho que não cabe 2 Ribeiros numa chapa. Pronto, para a gente ser mais... Sem deixar brechas. Minha opinião, porque eu acho que, por mais assim, legalidade que se possa ter, né, nem sempre o que é legal seria palatável. Né? Eu acho que apesar de respeitar o trabalho de Daniela no Senado, então acho que nós vamos ter que, mais cedo ou mais tarde, tomar uma decisão. E a gente sabia disso quando tivemos que tomar a decisão de colocar Lucas, que está também tendo um papel importante, se saindo bem, ocupando o espaço de vice, que o espaço de vice talvez seja a posição mais difícil, né, de você desempenhar esse papel. Por isso que eu elogiei muito o Léo, né, porque... Nem pode sumir muito, nem pode aparecer muito. O vice tem que ter a posição de vice, né, que é a posição dele, né? E acho que ele está cumprindo esse papel bem, né? Então, acho que isso também vai demonstrando já a maturidade dele nessa vida pública que ele tem desempenhado. Tá. Eu acho que mais claro do que isso não tem, não. E o Frente a Frente é um programa para falas claras como essa. Eu acho que eu tenho um intervalo comercial para a gente fechar, né? É isso? É isso? Tem um intervalozinho rápido, 1 minutinho só, e a gente volta para fechar o bate-papo aqui com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. 1 minutinho só.